Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense e professora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Maria Clarete Gonçalves Reis coordena o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UENF, que realiza pesquisas em temas como relações étnico-raciais, identidade negra e educação escolar quilombola. Nessa entrevista, ela expõe o modo como o racismo ainda é presente na sociedade brasileira e como causam danos os recuos nas políticas públicas para o seu combate. Professora, você coordena um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas que parece, assim como tantas outras iniciativas, tanto no campo acadêmico como nos movimentos sociais, sempre trabalhar naquele esforço hercúleo para fazer o que parecia ser o óbvio, ou seja, fazer com que a gente se identifique e se reencontre com uma memória que é nossa. Por que no Brasil parece quase uma saga fazer o que deveria ser natural, dada a história que nós temos de formação histórica e cultural? Bem, o núcleo, né, o qual você se refere, é o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? No nosso caso aqui é da UENF. Mas o nosso NEABI, ele faz parte de uma rede nacional, que é a ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e nessa rede está composta, né, vários NEABIs, ou NEABs, porque nem todos os NEABs contêm a temática indígena, certo? Então, por essa rede nacional que está dentro da ABPN, o nome que se dá geralmente é NEABs. Então, nesses núcleos de estudos afro-brasileiros e alguns indígenas, nós discutimos, né, tanto a temática indígena quanto negra em nível nacional. Então, existe mais ou menos uns 100 NEABs em todo no Brasil, né, dentro das universidades, tanto federais quanto estaduais. E por que essa resistência que aparentemente há no Brasil em se aceitar como depositário dessa herança e ter essa identidade tão forte assim? Por que essa resistência ainda? Sim, então, tanto esses núcleos quanto outras políticas públicas em prol da população, tanto negra quanto indígena, isso aí ocorre por causa do racismo que ele ainda está presente na nossa sociedade, e foi um racismo tão bem construído e está tão enraizado que nós temos que ver alternativas, né? E o NEAB, o NEABI, é uma das alternativas para tentarmos desconstruir esse racismo que ainda é tão forte na nossa sociedade. O racismo, ele é tão forte, tão presente, né, em todos os espaços sociais, inclusive nas instituições de ensino, que nós precisamos de criar uma política, fruto da luta do movimento negro, uma política para que a população negra tivesse acesso às universidades públicas, porque o número de negros nas universidades, nos cursos superiores, ainda é muito pequeno. Então, o movimento negro teve que lutar muito para criar e fomentar, né, as políticas de ações afirmativas. E dentre essas políticas nós temos as cotas raciais nas universidades. E como você sabe, né, essas cotas foram instituídas em 2002, começou aqui no Rio de Janeiro, né, por meio das universidades estaduais, e até hoje nós estamos aí na luta defendendo essas políticas de ações afirmativas, né, especificamente as cotas raciais, para que a população negra, né, o jovem negro e outras pessoas também não jovens, tenham acesso à universidade pública, porque ela ainda é predominantemente branca. E tem cursos que mais ainda, que tem negros em determinados cursos de maior prestígio social, porque temos as políticas de cotas raciais. Durante muito tempo,
até hoje, inclusive, se insiste, em alguns segmentos insistem nessa tese, durante muito tempo se negou o racismo no Brasil, né? Vinha com aquele discurso de, não, aqui é uma miscigenação, somos um país cordial, aquela conversa toda, e se negava isso. E durante a política de implantação das cotas, também se negou muito isso. Não, o que a gente tem aqui são questões sociais, são questões econômicas, né? Eventualmente até questões de classe, mas não de discriminação racial. Como que você avalia que está essa discussão hoje? A gente já superou essa fase de negar o racismo e está aceitando o racismo como um dado a ser combatido de fato com política afirmativa, ou ainda a gente tem uma sociedade que ainda tenta esconder que é racista? Eu creio que sim, a sociedade, as pessoas ainda tentam encobrir esse racismo. Mas aí eu vou me remeter aqui à minha tese de doutorado, que eu tratei de raça, classe e gênero. Então, essa tese foi feita pela UF, né, Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e na minha tese eu trabalhei tanto com a questão da mulher negra, e eu fiz referência também à classe social que cada uma pertencia, e a questão do gênero também. Então, estudando, né, para a minha tese, vendo textos e as próprias entrevistas dessas mulheres negras, professoras do ensino superior, eu percebi que a questão da classe social, ela não é tão forte quando se trata de racismo, né, quanto a questão da raça, da cor da pessoa e a questão também do gênero. Então, nessa nossa sociedade, a mulher negra, ela sofre muito mais prejuízos do que as mulheres brancas, do que os homens negros e os homens brancos também. Então, há essa pirâmide aí, né, hierárquica, e a mulher negra, ela ainda está lá na base. Dentro da própria estrutura de injustiça, há uma hierarquia. E dados recentes, né, do IPEA, estudos aí que foram feitos, né, o próprio censo do IBGE também contribuiu para outras, né, agências aí, estatísticas conseguissem perceber isso, e também a nossa própria realidade. Não precisa nos inserirmos tanto nesse campo aí estatístico. Claro que esses dados fortalecem nossos estudos, né, o que nós conseguimos observar empiricamente. Mas basta olharmos ao nosso lado que nós vamos perceber que essas desigualdades, elas ainda são muito grandes, né? E dentro da questão da classe social, como você havia me perguntado, eu percebo também que, às vezes, existem, por exemplo, jovens ou pessoas, né, negras, né, que dentro de uma determinada classe social, né, mais elevada, que sofre racismo, porque o racismo aqui no Brasil, como diz o grande pesquisador Horácio Nogueira, o racismo aqui no Brasil é muito essa coisa assim, do fenótipo. É essa marca que cada um traz. Então, se entramos num determinado ambiente, por exemplo, falando um pouquinho do racismo institucional, e percebemos alguém com esse fenótipo negro aqui, que tem essa marca, né? Principalmente quando se trata do cabelo crespo, né? do nariz achatado, da cor da pele. E quanto mais escura for essa pele, mais retinta, mais no Brasil a pessoa sofre racismo. Então, esses estudos do Horácio Nogueira, quando ele trata da questão do preconceito de marca aqui no Brasil e o preconceito de origem, isso para nós é muito importante para a gente entender como que esse racismo aqui se dá. Então, quantas vezes eu tenho um caso de um amigo meu, que ele é professor na USP, e ele conta um caso de que ele foi parado ao entrar na UF com o seu carro, ele comprou um carro novo, e ele, negro, né, da pele bem escura, foi parado pelos policiais, né, pela vigilância, achando que ele tinha roubado um carro. Ou seja, né, entrou uma pessoa negra aqui com um carro bacana,
né, um carro moderno. Isso né? acontece o tempo todo, Então, né? Na atividade policial, por exemplo, na noção do que é suspeito, né? O aí eu tempo te inteiro falo, isso aí é o que nós denominamos de racismo institucional. E eu percebo também nos meus estudos e até no meu dia a dia como mulher negra, eu também já sofri racismo policial, né? A polícia entrar no ônibus e quem que a polícia vai revistar? As pessoas negras. Então, assim, isso aí, quando eu te falo que não precisa recorrer aos dados estatísticos para perceber essa realidade e que basta também, né, olhar ao nosso redor que nós vamos perceber como que esse racismo ocorre e que ele não é tão cordial assim como, né, como era, por exemplo, há alguns anos atrás. Eu acho que hoje o racismo, né, e o preconceito racial e a discriminação racial está assim, muito mais evidente. Né? Então nós percebemos isso e em contrapartida a luta também ela está mais acentuada no momento atual. Então há uma luta maior da coletividade negra, indígena também em prol dos seus direitos e para acabar com essas desigualdades, e principalmente institucional pelo lado, por onde eu falo, né, que é a instituição de ensino. É incrível como que isso é fabricado mesmo, né? Você fala institucionalmente, inclusive, porque você pensar no caso da repressão policial, né? Do jeito como eles selecionam os tais suspeitos e tal, e até dessa experiência que você falou ter passado. Você imaginar os policiais que quase sempre vêm das camadas populares também, são também, em sua maioria, negros, enfim, ou em boa parte deles, e como que eles podem ser fabricados numa instituição marcada por uma trajetória autoritária, como é a estrutura militar brasileira, né? Como que eles são fabricados para não se reconhecerem, não se identificarem no outro, né? E ter esse tipo de comportamento. Incrível isso, né? Você me lembra uma fala recorrente nas salas de aula, porque eu trabalho com a disciplina, que o nome da disciplina é Educação e Relações Étnico-Raciais. E sempre, em quase todo semestre, eu ouço a mesma coisa. Ah, Clarete, o negro também é racista. Eu acho essa fala muito engraçada, por quê? Aí eu pergunto, engraçado, né? Esse negro ele foi formado numa sociedade diferente, não racista, para ele não ser racista? Aí todo mundo, não, foi formado na mesma sociedade. E quando você fala desse racismo, por que ele é tão forte, inclusive para combater, porque nos dá tanto trabalho, e hoje nós temos, principalmente no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2008, foi um momento que nós tivemos mais políticas públicas voltadas tanto à questão de gênero, né, da mulher principalmente, e do negro na sociedade indígena. Então, com todas as suas falhas, com melhorias que nós ainda almejamos, mas foi um governo que ainda se dedicou a essas políticas públicas para a população negra. Né? Então, foi um momento, né, nesse governo que os NEABs, os NEABIs se fortaleceram, né, nesse contexto. Então, eu acho que isso aí nós não podemos esquecer e pensar que todas essas políticas que foram construídas, elas estão sendo desconstruídas nesse governo Temer, deste momento. Então, para nós, né, que somos estudiosos da questão da população negra e indígena, nós estamos vivendo um momento de desmonte das nossas conquistas, não só nessas conquistas das políticas públicas voltadas para essas populações, mas inclusive as políticas, né, da classe trabalhadora. Então, muitas coisas que foram construídas, né, com muita luta, inclusive com derramamento de sangue mesmo aqui no Brasil, nós estamos perdendo nesse momento. Então, eu acho que eu não podia deixar de falar disso nesse momento, né? Até para pensarmos, porque no ano que vem nós vamos ter eleição e nós precisamos pensar também quem é que nós vamos colocar para nos representar. Alguém que vai
construir ou desconstruir ou acabar com essas conquistas de longos anos, né? Então, tudo que nós temos hoje, lá atrás muitas pessoas lutaram, se reuniram, se mobilizaram para que nós pudéssemos, né, almejar nesse momento aqui e usufruir, né? Então, acho isso aí. E eu estava te falando outra Sim. coisa e Você estava nessa questão de políticas públicas, né? Você lembrando do governo Lula e tal. Isso tem sido uma constante em vários movimentos sociais e no movimento sindical, né? Apontar retrocessos com relação a políticas públicas, sobretudo os mais populares, né? No caso, por exemplo, no meio sindical, isso fica muito claro quando se fala nas questões da reforma trabalhista, na questão da reforma da Previdência, né, nas questões que tocam mais diretamente a população. No caso do movimento de mulheres, por exemplo, apontam muito o fim de Secretaria Nacional de Mulheres, a falta da presença da representação feminina no governo, nos ministérios, isso também fica mais claro. No caso da tua área, assim, que você está mais próxima, o que você pode identificar assim, mais concretamente como tendo havido retrocesso, né? O que a gente está perdendo no país, onde a gente já chegou e o que a gente está perdendo com relação a políticas públicas nessa área? Tá, eu vou te responder isso depois e vou retomar o que eu estava te falando, eu acabei extrapolando um pouco a ideia. Então, eu me lembro que eu estava falando de algo recorrente na sala de aula, sim, que os alunos esse racismo perguntam, né, comentam que os negros também são racistas. Como educadora, eu acho importante pensarmos também como que a escola lida com a questão racial, que é um dos temas aqui da nossa conversa. Aí, vários estudos, né, demonstram aí que o próprio livro didático, ele não traz o negro de forma positiva. Então, as imagens dos negros, claro que de 2003, como eu estou te falando, né, por causa de todas essas políticas públicas, de reivindicações do movimento negro, isso tem mudado nos livros didáticos. Né, tem mudado e tem se construído também materiais que possam ajudar o professor, né, nessa formulação, né, de seus planejamentos, né, de ensino. Só que, como eu já tinha dito antes, o racismo ele foi tão bem construído, tão bem solidificado, principalmente no século XIX, porque nós tínhamos teses raciais que demonstravam a superioridade racial, ou seja, o branco superior ao negro. Então, isso aí fomentou tese, imagine, que nós acreditamos que são pseudo-teses, né, que foram elaboradas no século XIX para demonstrar essa inferioridade do negro. Então, isso aí foi tão bem feito, que para desconstruir, isso tem sido, nossa, muito difícil. Então, o nosso maior desafio é tirar da cabeça das pessoas que o negro não é inferior ao branco. Então, isso tem sido uma luta. E até hoje, e concomitantemente, em 2003, surgiu uma lei, que é a Lei 10.639, que trouxe, né, no seu artigo, a obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino de uma forma em geral, né, da educação básica. Então, precisou-se uma lei para inserir e para tirar sempre aquela imagem, né, do negro no pelourinho. Então, todo livro didático que nós estudamos, não sei se você se lembra, a imagem que se falava do negro de Quilombo era o negro no pelourinho lá, né, sendo açoitado. Então, era essa imagem que nós víamos no livro. E aí, o que mais que tem no livro que possa nos fazer pertencer melhor a essa população negra, a essa raça? Né? Então, era tudo tão negativo, né? Ainda existe que a imagem do negro no livro didático era a mulher negra na cozinha lavando louças, o homem negro era como motorista de caminhão, não que essas profissões sejam desmerecidas, mas sempre o lugar do negro
era esse lugar onde essas atividades mais subalternas mesmo dentro da nossa sociedade. Então não aparecia um negro como médico, um negro como engenheiro, então sempre o negro tinha seu lugar. E na minha tese eu discuto num capítulo qual é o lugar da mulher negra na nossa sociedade, como essa mulher negra ela é vista na sociedade. No dia da defesa da minha tese, aconteceu uma coisa que ilustra muito bem isso. Eu estava no elevador e duas mulheres perguntaram para mim, eu estava indo para a defesa da minha tese, falar de mulher negra nessa nossa sociedade, e mulheres negras que se elevaram socialmente, que estavam inseridas no ensino superior, professoras do ensino superior. E duas professoras que estavam indo para a minha defesa, perguntaram para mim se eu servia cafezinho. Ah, será que você serve cafezinho? Na conversa, assim, me confundiram com uma pessoa que serve cafezinho e que se estava indo para a cantina, se podia levar um cafezinho para a minha defesa. Então, para você ver como são as coisas. Então, elas me olharam assim e falaram assim, ah, a negra deve trabalhar lá na cozinha, né? Então, me fizeram essa pergunta se eu podia levar um cafezinho para elas em tal sala, sendo que elas estavam indo para a sala da minha defesa. Então, isso para mim foi tão fantástico, porque eu comecei... Agora, desculpa, eu fiquei muito curioso. O que você respondeu? Aí eu falei com ela, eu respondi para ela que eu não trabalhava, que eu estava indo para a defesa. Respondi realmente isso, da minha tese de doutorado, que eu falava de racismo, da mulher negra, não sei o quê. Falei numa boa, tranquila, porque isso aí acontece sempre. E aí, claro que já teve momentos, né, antes de eu estudar, que eu irritava, eu brigava, eu tive esses momentos também. Mas hoje eu acho que eu tenho que educar, né, e não brigar e me exaltar. Então, foi um momento de educação, eu vi que elas ficaram muito sem graça, e eu as vi na minha defesa, porque o meu orientador as convidou, e eu pude responder de uma outra forma, né? Então, eu estava ocupando um lugar ali, tão quanto elas ocupam, né? Porque são doutoras e são professoras. Eu não era professora ainda universitária, mas eu estava, naquele momento, obtendo um título de doutora, né? A gente está, perdão, terminando assim um tempo para essa conversa, né? Embora não seja assim tão rigoroso, passa rápido, né? Mas a gente só precisa fechar então amarrando aquele raciocínio do que você acha que está se perdendo, assim, né? Em termos de política pública. São muitas perdas, e uma das perdas que me toca muito agora é em relação à titulação das terras das comunidades quilombolas, que é o que eu estou vivendo nesse momento, né, como pesquisadora e como militante aí pela causa quilombola mesmo. Então, essa bancada ruralista que hoje compõe o nosso congresso, que todos nós sabemos, né, é uma bancada que tem tentado tirar o pouco que nós conquistamos, né, na luta pelas populações, tanto quilombolas quanto indígenas, pelas suas terras. Então, são terras de direito dessas comunidades, na própria Constituição, artigo 208. Então, nós temos o decreto 4887 também, que fala que a comunidade quilombola, que ela tem direito as terras, desde que ela se reconheça como remanescentes de quilombos. Então, são conquistas assim constitucionais dessas populações que hoje essa bancada ruralista, aliada ao projeto do governo, tenta desmantelar. Então, nós estamos acompanhando aí também a questão indígena, também como está complexa no nosso país. Então, para mim, eu acho que pelo que eu estou vivendo agora no momento, isso é algo que tem me deixado muito irritada. E é claro que nós não vamos cruzar os braços, continuamos lutando, né? Inclusive nós, como representantes da universidade, apoiando as comunidades quilombolas, né, no que for possível, para que eles entendam e reafirmem, né, essa luta e a resistência para não perdermos o pouco que está garantido, inclusive constitucionalmente. Não tem sido fácil, é luta todo dia, é perda todo dia, mas nós continuamos aí, né, de braços dados com as comunidades. Eu falo aqui do meu espaço onde eu trabalho,
né, para que essas comunidades consigam obter, né, o título de suas propriedades, para que mais fazendeiros não invadam suas terras e tomem o que é dessas comunidades por direito, né, seculares, inclusive. Bom, professor, muito obrigado.